falando de leite materno para mães de UTI. O assunto que a gente vai conversar nesse tema é muito importante porque a gente vai falar do momento final, do momento definitivo do processo de aleitamento materno para mães de UTI. Depois do 7º dia. Então, o que a gente quer entender aqui é que a gente chegou na idade madura do aleitamento materno. Então, que orientações que a gente tem após a gestação ter chegado ao fim, ter passado aqueles primeiros dias, onde a quantidade de leite é pequena, ter chegado à descida do leite, que a gente chama de apojadura, como a gente viu em outro momento desses capítulos. E aí a gente agora chega no momento final, que é depois do 7º dia, onde a descida do leite já passa, já começa a ceder, então o leite já não se enche mais espontaneamente, e aí a gente passa para a idade madura do leite materno, para a idade madura da amamentação, para a idade madura do aleitamento. Essa é a forma definitiva de funcionamento do leite, da amamentação, para as mães de UTI, para as mães que vão com seus bebês para as suas casas, né? Após o nascimento, aqueles 3 primeiros dias, a gente pode lembrar isso, são os dias um pouco angustiantes, onde o leite ainda não desceu e onde a quantidade de leite ainda é muito pequena. Então o bebê suga, vai ao peito toda hora, fica incansável e isso é extremamente angustiante. Depois daquela fase, vem a fase de encharcamento das mamas, engurgitamento mamário, que é a fase da descida do leite, onde a mama engurgitada pode sofrer processos de inflamação, dor e etc. E, finalmente, essa segunda fase vai passando até a gente chegar na terceira fase, que é a fase definitiva, que acontece aí logo depois da descida, que é em torno aí do 7º dia de vida. A partir de agora, o funcionamento do leite, o funcionamento da lactação, da descida do leite, vai ser um fenômeno muito próprio, vai ser um fenômeno que vai acontecer de uma maneira muito igual entre todos os mamíferos do planeta. E ele vai funcionar de uma forma, se a gente aprender a lidar com ele, a gente passa a lidar com muito mais propriedade da amamentação. Porque a partir de agora, quem controla a produção de leite é a retirada de leite. Então, vamos aprender essa regra fundamental número 1. A produção de leite é proporcional à retirada de leite. Então, naquele primeiro momento, por mais que o bebê sugue, o peito tem pouco leite. No segundo momento, mesmo que o bebê não sugue, a mama está cheia de leite. Do 7º dia em diante, até enquanto a mãe for amamentar, enquanto o bebê sugar, a mãe vai ter leite. E quanto mais vezes ele sugar, mais leite a mamãe vai produzir. É assim que funciona, é assim a história do leite materno, é assim que funciona a amamentação. E essa retirada do leite, ela pode se dar tanto pela sucção do bebê, naquelas mães que já estão tendo as suas experiências dentro da UTI, de amamentar teu filho, de buscar teu filho ao peito, como aquelas que foram para casa, mas também essa retirada pode ser feita por uma bomba, tanto uma bomba em casa, ou peito uma bomba dentro do hospital, ou através da mão, ou seja, quanto mais vezes a gente retirar o leite, mais o leite é produzido. Essa é a regra da terceira fase, da fase definitiva do aleitamento materno, da produção de leite. Então, como a gente falou,
Quanto mais vezes por dia o leite é retirado, mais leite é produzido pela mama. Quem manda produzir leite é a retirada de leite. Esse fenômeno nunca vai mudar. Então, por mais que a gente use medicamento, por mais que a gente beba líquido, por mais que a gente massageie a mama, e muitas mães chamam isso de estimular a mama, o grande estímulo da mama é a retirada de leite, mesmo que esteja saindo pouco. E isso é bom que seja dito, porque às vezes a gente vai ver em algumas situações da nossa vida o leite vai sair menos, mas a gente não vai desistir de tirar ele, porque quanto menos vezes a gente tira esse leite, menos leite sai da nossa mama. Então, terminaram aquelas fases dos 3 primeiros dias, as fases onde o leite vem com muito pouca quantidade. O leite materno precisa de 2 coisas fundamentais para ser eficiente. Então, para uma mãe conseguir ter leite, ela precisa que aconteçam 2 coisas fundamentais para esse leite. A primeira coisa é que esse leite seja produzido. Então a gente vai falar aqui de produção de leite, fabricação de leite. Então eu tenho uma loja de sapato, eu preciso fabricar sapato. Eu preciso fabricar o produto que eu estou vendendo. E a segunda coisa é que esse leite precisa conseguir sair da mama. Então, lembrando, primeiro ele precisa ser produzido e ele também precisa ser liberado. Não adianta eu ter leite no peito e não conseguir deixar esse leite sair, né? Para ser produzido, o leite precisa ser retirado. Quanto mais vezes ele for retirado, maior é a sua produção. Então, essa regra que a gente repete a cada momento é para ficar bem estanque no coração de cada mamãe. Cada vez que você tira o teu leite, cada vez este leite é produzido. Quantas vezes ele é retirado, quantas vezes ele é produzido, tanto mais ele é produzido. Agora, como se faz para esse leite conseguir sair da mama? Porque quando a gente está falando em produção, a gente está falando aqui agora na produção lá dentro da mama. Mas do que me adianta ter leite dentro da mama se esse leite não consegue sair da mama? Esse leite precisa sair da mama. E qual é a melhor maneira, a maneira mais correta, a mais usual, a mais comum de fazer esse leite sair da mama? Ficar tranquila. E aí a gente está falando em mães de UTI, e aí a gente está falando em mães que têm seus filhos dentro da unidade, e a gente está falando de mães de bebês de 1,2 kg, e a gente está falando de mães que moram em outros municípios. Então a gente está falando de um grande desafio que a gente se encontra em cada uma dessas mães. Como adquirir a tranquilidade enfrentando tantos problemas? A resposta é uma só. O leite materno exige isso da gente. É por isso que a UTI tenta diversos mecanismos para tentar fazer a abordagem dessa mãe ser a mais amigável possível e a gente fazer com que ela possa vencer esse desafio da distância, da tristeza, da dor, tá certo? Então, para isso, a gente tem que usar os recursos que a UTI disponibiliza para a gente. Cada vez que cada mãe de bebê fica preocupada, sente dor, sente tristeza, sente cansaço, fica ansiosa, sente medo, sente desconforto, sente fome, essas coisas fazem a mama esconder o leite. Então, essa situação de tristeza, de peso,
Cada vez que isso acontece, o leite sente dificuldade, ele fica preso na mama, ele não consegue sair. Ao passo que a mãe, mesmo com o bebê na UTI, quando ela está com uma certa alegria proporcionada por ela, pelo coração dela, pelo apoio que ela recebe na UTI, quando ela está calma, quando ela está tranquila, quando ela foi bem orientada, e esse é o objetivo desses nossos vídeos, quando ela tem fé, porque muitas vezes a fé, o apego a uma crença religiosa ajuda bastante também. Quando ela tem esperança, quando ela está otimista, nessa situação, esses sentimentos facilitam a descida do leite, deixam a mama soltar o leite. A nossa busca aqui, então, não é uma busca de uma máquina ou de um remédio que faça eu ter mais leite. A busca não é de uma bomba que saiba tirar o leite. A busca não é uma mão que aperte a mama e espirre o leite. A busca é o coração de uma mãe que precisa estar tranquila para, estando tranquila, permitir que seu leite desça com mais facilidade. A nova regra que a gente tem, então, além da tranquilidade, é retirar para render. Lembrar sempre que quanto mais ele retira, mais ele rende dentro da mama, tá? Para ele conseguir sair da mama, vamos dizer que são outros 500, né? O número de vezes que você tenta tirar o leite é muito mais importante do que a quantidade de leite que sai de cada retirada. Então, quanto mais vezes você tenta tirar o leite, 2, 3, 5, 6 a 8, a recomendação é que a gente faça isso em torno de 6 a 8 vezes. Quanto mais vezes a gente consegue retirar o leite, mais volume de leite sai de dentro da mama da gente. Nesse momento, então, nada de remédio para render leite, nada de sprayzinho para botar no nariz, nada de tomar chá disso ou tomar líquido daquilo, ou tem algum alimento que possa render o leite, porque na verdade não é isso que a gente precisa nesse primeiro momento. A gente também não precisa inventar, descobrir, ouvir opinião de comer certas coisas para o leite render. O leite não rende com comida, o leite não rende com remédio. O leite rende com retirada contínua a cada 6 a 8 vezes e com bastante tranquilidade. Por isso que a gente diz sempre que é como um avião, que ele tem duas asas. A primeira asa é a retirada. Quanto mais vezes você retira, mais leite você produz. E a segunda asa é a tranquilidade. Quanto mais tranquilo você está, mais leite você consegue descer. Por isso que a gente diz, pede ajuda. Pede ajuda, ajuda é fundamental, porque a gente está aqui do teu lado, através da rede social, através da presença na UTI, para oferecer a ajuda necessária. E a gente sabe que a produção, nesse primeiro momento dos 7 dias, ela cai um pouco, porque ela veio de uma descida muito grande. Então isso confunde às vezes muita mãe. Ih, meu leite está diminuindo. É porque logo nos primeiros dias, quando tem pouquinho e depois desce aquele montão de leite, ela tem a impressão que aquele montão de leite vai acompanhar ela para o resto da vida. Mas não, aquilo dura, como a gente já falou, de 3 até o 7º dia. Depois ele vai diminuir e quem vai passar produzir agora é a retirada. Por isso que quando a gente deixa passar aquela primeira fase da descida e não passa a estimular novamente a mama, a gente vê o leite cada vez mais ir diminuindo. E isso que a gente tem que tomar cuidado, da gente não confundir as coisas. Aquele leite grande que teve depois do 3º dia foi o leite da descida. Aquilo ali era um presente, aquilo ali acaba, aquilo ali era uma festa, é a festa da chegada do bebê. No 7º dia, aquela festa vai esgotando, a partir do 7º dia em diante, ou seja, a partir desse momento que a gente está vivendo agora e vai até 2 anos, 3 anos, 4 anos, 6 meses, quantos meses a mãe for bom para ela e for bom para o bebê amamentar,
nesse primeiro momento a produção cai porque aquele presente acaba e aí o neném passa a produzir o próprio leite. Isso é muito importante saber. Então, para isso, a gente pede para cada mamãe não deixar o medo atrapalhar ela. Então, o medo de não ter leite, o medo de não conseguir, o medo de ter leite fraco, né? Então, é como se cada mamãe fosse uma supermãe. Então, a gente não pode deixar esse medo atrapalhar a gente, né? Por isso que é importante o conhecimento, não ficar com informação vaga, informação difusa, informação mal compreendida. Tá? Conhecer esse processo, conhecer essas coisas que a gente está falando aqui, e isso é só uma ideia geral. Cada passo a passo pode ser conversado individualmente depois de ter assistido esse vídeo. Deixa você mais confiante, porque essa história não é a sua história. Essa história é a história da espécie humana. Nossos ancestrais lá atrás tinham o mesmo funcionamento da mama, o mesmo funcionamento da descida do leite. E é assim que a gente chegou até aqui, vencendo todas as catástrofes, as pandemias do passado. A gente chegou através do leite materno e é o leite materno que você está passando para o teu bebê. Tá? Apoio é fundamental. Então, ter apoio da família, ter apoio do marido, ter apoio da rede de profissionais é fundamental, e mesmo que esse apoio seja à distância, como tem sido, por exemplo, à distância, esse apoio nosso nesse momento de pandemia, de atendimento à distância, a gente está aqui, num processo de distanciamento, através de um vídeo, orientando com base no que existe de mais amigável, de mais maternal em relação ao aleitamento materno. A gente aqui está se informando com a matéria mais pura, mais prima, mais natural que a gente pode encontrar, e sem ferir a capacidade de cada mamãe compreender e aplicar o que é dito aqui. Essa fase é interessante saber que o risco de empedramento diminui. Então, passados 7 dias, passada aquela descida abusiva e absurda de leite, a mama tem muito menos chances de se empedrar. Em compensação, é maior o risco de queda de produção por causa do estresse. Vamos lembrar que nosso bebê está na UTI, vamos lembrar que tem bebê chorão, vamos lembrar que tem bebê que não pega bem no peito, vamos lembrar que tem mãe que muitas vezes não segue as regras, e vamos lembrar que tem mães às vezes muito ansiosas, né? Tem mães que não podem ir na UTI todo dia, então tem bebês que não podem sugar o peito, né? Bebês que são muito prematurinhos. Então, o risco de queda de produção é maior, mas se a gente andar dentro de um processo certinho, o risco que a gente corre diminui, né? Então, digamos que tem mais riscos do leite ceder após o 7º dia, né? Ele cai. Ele pode cair, mas se a gente compreender por que é que ele faz isso, e isso a gente está vendo em outros vídeos da nossa série, a gente acaba se protegendo dessa queda. Sempre lembrando que é preciso pedir ajuda, e a gente volta a reforçar isso. Cada vez que você sentir dificuldade por algum motivo, a gente está aqui do teu lado, porque a história do leite materno é a história da idade do homem. Ele acompanha a humanidade desde o início, ele te acompanha desde o nascimento do teu bebê, e a gente espera que você consiga seguir com aleitamento pela vida inteira, tá? Então a gente espera que esse vídeo nosso tenha sido útil para você e que possa servir de argumentação nas nossas conversas, e que a sua estadia aqui dentro da UTI seja a mais propícia possível para uma boa amamentação.